Na parte de domingo, Nimrod e Nínive. O Éden era o lar ideal de Deus para os seus filhos. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve escolha a não ser separar a humanidade do jardim e da árvore da vida, pelo menos por enquanto. Fora do jardim do Éden, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir a subsistência. A vida se tornou difícil. E hoje a vida é realmente difícil. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos ver o que Deus diz aqui no capítulo 3 e os versos 16 a 19. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não era o plano de Deus inicialmente que fosse assim. Adão e Eva foram criados iguais diante de Deus, mas após o pecado, Deus estabeleceu esta submissão da mulher ao homem, mas não era o plano de Deus, porque aqui ele diz: ele te dominará. E o verso 17, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O plano de Deus original não era esse. Não existiriam espinhos e cardos. Como diz o verso 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A vida se tornou difícil após o pecado, meu querido irmão. E hoje continua sendo difícil, mas Deus é misericordioso e o céu está garantido graças ao sangue do Cordeiro. Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, eles tinham a esperança de voltar, de retornar para o paraíso, para o jardim do Éden. Eles criam nesta promessa de Deus. O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem foi expulso dele. Adão e os seus filhos iam ali à porta do paraíso. Ali eles iam para adorar a Deus. Ali eles faziam os seus sacrifícios. Ali, na porta do jardim do Éden, renovavam seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda da iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantou o jardim do Éden retirou o jardim do Éden da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, como nós vemos em Apocalipse 21 e capítulo 22, na restauração de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, o jardim do Éden será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Meu querido irmão, nós poderemos ainda contemplar as belezas do jardim do Éden, porque vamos ser arrebatados para o céu. O jardim do Éden será mais belo do que era no princípio. Alguns procuraram soluções humanas para os problemas do pecado. Então surgiram as cidades-estados. Nunca foi o plano de Deus que o seu povo vivesse em cidades. Uma tentativa de tornar a vida mais fácil tornou a vida mais difícil ainda. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o verso 12. Aqui diz: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, após o dilúvio, Sem, Cão e Jafé. Os 3 filhos de Noé, eles tiveram filhos, nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifá, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cusi, que fundou a Etiópia, Mitzraim, que fundou o Egito, e Puti, que fundou a Líbia, e Canaã, que fundou a Palestina.
E os filhos de Cuzi são Seba, e Avilá, Sabitá, e Raamá, Sabetecá. E os filhos de Raamá são Sebá e Dedã. E Cuzi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi o primeiro rei na terra. Ele se proclamou rei e ele se proclamou Deus. E aqui diz o verso 9, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Mas essa expressão diante da face do Senhor significa contra o Senhor. Nimrod era oposto a Deus. Ele queria ser Deus, por isso ele construiu cidades. Pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, ou contra o Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel. Ele começou a construção de Babel, a Torre de Babel, e construiu Ereque, e Acade, e Acauné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive. Ele foi o construtor também de Nínive, e Reobote-ir e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mitzraim gerou a Ludim, e a Namim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim, e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e ao Jebuseu, e a Morreu, e Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e suas terras em suas nações. Depois do dilúvio, os filhos de Noé geraram filhos e filhas. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, eles se espalharam pela terra. Os filhos de Cão foram Cuzi, filho de Cão, é conhecido como pai dos etíopes. Os historiadores Eusébio e Flávio Joséfo dão o mesmo testemunho de que Cuzi é o pai dos etíopes. Epifânio escreveu sobre Cuzi, Nimrod, o filho de Cuzi, o etíope, dizia Epifânio. E a Bíblia registra que Cuzi é o pai de Nimrod, Gênesis capítulo 10, versos 6 a 8. O profeta Jeremias pergunta, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 13, 26. Nimrod foi um poderoso caçador, o primeiro rei após o dilúvio, e reuniu os habitantes do mundo em cidades. Sob a liderança de Nimrod, em desafio a Deus, foi construída a Torre de Babel. Nimrod, o bisneto de Noé, foi o construtor das grandes cidades babilônicas e assírias, Babilônia, Ereque, Acade, Cauné, Nínive, Calá e Rezém. O segundo filho de Cão foi Mitzraim, que fundou o Egito. Vários escritores clássicos usam a palavra Índia, significando Etiópia, ou terra de Cuzi. Não há dúvida de que o Ninus, rei da Índia, é o mesmo Ninus cuzita ou etíope. Em 1854 e 1855, os arqueólogos Austen, Layard e Ormuz Rassan fizeram escavações em Nínive e encontraram mais de 25 mil tabletes de barro. Após um cuidadoso estudo, Layard disse que Ninus parecia ser o primeiro deus de Nínive, e de acordo com Layard, Ninus também era o construtor da cidade. A história comprova que Ninus, o primeiro rei de Nínive, era Nimrod. O nome Nínive significa a habitação de Ninus, e a Bíblia registra em Gênesis 10:11 que foi Nimrod que construiu Nínive. Portanto, Ninus, sinônimo de Nimrod, o primeiro rei de Nínive, foi o primeiro mortal a ser deificado após a sua morte, tornando-se o pai dos deuses. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor no sentido de que desafiava o Senhor. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus, rebelião que existirá até que o mal seja eliminado. As sociedades secretas, principalmente a maçonaria, fala de Nimrod como sendo o seu fundador. Então a rebelião contra Deus após o dilúvio veio através da linhagem de Cão. E a linhagem de Sem foi a linhagem dos filhos de Deus, de onde veio Abraão.
A terra toda foi dividida entre estas três famílias: os descendentes de Cão, os descendentes de Jafé e os descendentes de Sem. Hoje, embora existam mais de 200 países no mundo, na realidade existem três famílias. Continuam sendo três famílias: os descendentes de Cão, os descendentes de Jafé e os descendentes de Sem. Satanás escolheu a descendência de Cão para serem os seus agentes, os seus profetas, os seus representantes na terra, para estabelecer o mal, o império das trevas. E Deus escolheu os descendentes de Sem para serem os seus agentes, seus representantes, seus profetas. E os descendentes de Jafé são os dominadores da terra. Politicamente, os que dominam a terra são os descendentes de Jafé, cumprindo a profecia que saiu da boca de Noé, em Gênesis capítulo 9 e o verso 24. Em diante diz: e despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos, e bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Na profecia que saiu da boca de Noé, ele disse: bendito seja o Deus de Sem. O Deus de Sem é quem domina o mundo. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. E aqui fala: alargue Deus a Jafé. Isto significa que ele teria o domínio das terras. Os descendentes de Jafé são conhecidos como arianos, e os descendentes de Sem são conhecidos como semitas, formados pelos árabes e principalmente pelos judeus. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, o ponto mais importante é que Jesus Cristo, que veio da linhagem de Sem, ele veio para morrer por todos os descendentes de Cão, de Jafé e de Sem. Todos eles, sem exceção, podem encontrar perdão, salvação e vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o motivo de regozijo. Jesus Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não importa se você é da família de Sem ou de Cão ou de Jafé, todo aquele que nele crer terá vida eterna. Aleluia!